Olá a todos! Após a nossa primeira videoaula apresentando o canal, iniciamos agora as videoaulas relacionadas com a história da Umbanda. Quando a gente vai falar sobre a história da Umbanda, e vamos buscar textos sobre isso, nós contamos textos provenientes de 4 principais fontes: a sociologia, a antropologia, a história, os historiadores, os não umbandistas e os umbandistas. É claro que dependendo da fonte que você se apoiar, a visão colocada, a narrativa colocada, ela modifica um pouco. Então, por exemplo, os textos da sociologia, antropologia e história deixam de lado o aspecto espiritual da construção da Umbanda. Eles focam muito o aspecto cultural e alguns conceitos da sociologia, algumas tensões sociológicas envolvidas nesse processo e deixam o aspecto espiritual de lado. Se apoiar em textos dos autores não umbandistas, via de regra, esses textos têm uma visão negativa da Umbanda, porque são escritos, via de regra, por pessoas que não vivenciam a Umbanda no dia a dia, então muitos desses textos estão repletos de preconceitos. Então, obviamente, nós vamos nos apoiar nos autores umbandistas para fazer a nossa narrativa, fazer a nossa explicação de como que se deu a história da Umbanda. Aí no slide 2, nós já iniciamos esse processo de indicação de literatura de autores umbandistas, apresentando para vocês o livro do Diamantino Trindade. Diamantino Trindade, ele é um sacerdote umbandista, professor universitário, pesquisador da universidade, da pós-graduação, mas, acima de tudo, ele é sacerdote umbandista. Tá? Então, em 2010, ele escreveu esse livro de 288 páginas, intitulado A Construção Histórica da Literatura Umbandista. Então, o que ele fez? Ele pegou os principais livros relacionados sobre a Umbanda, desde 1920 até 2010, e fez uma pequena análise desses livros, colocando lá as principais abordagens do livro e fazendo uma pequena análise dessas abordagens. Então é interessante para quem está se iniciando, porque pode ir lá ver quais são os principais livros que adotam, fala sobre a história da Umbanda. E quando a gente fala quais são os principais livros, são aqueles que foram bastante utilizados pelos sacerdotes nos templos, fazendo escolas para iniciantes, ou mesmo tentando explicar o que é a Umbanda para o público leigo, tentativas dos próprios sacerdotes umbandistas de entenderem, né, o que é a Umbanda. Então é muito interessante ler um pouco desses livros bastante referenciados para entender como que se deu esse processo histórico. Uma outra indicação, que é a que vai nos ajudar bastante, está aí no slide 3. O Diamantino Fernandes Trindade, mesmo autor do livro anterior, em 2014 nos presenteou com essas duas maravilhosas obras, né? Volume 1 e volume 2, que é a História da Umbanda no Brasil. O volume 1 de 570 páginas e o volume 2 de 202 páginas. E por que é uma obra maravilhosa? Porque ele trouxe a sua narrativa apoiada em documentos históricos, né? Quais são esses documentos históricos? Bastante recorte de jornais da época, decretos de leis da época, regimentos de casa da época, muitas imagens de rituais, de grandes personagens que faziam parte da Umbanda. Que mais? Transcrição de áudio de grandes personagens que fizeram parte da Umbanda. Ou seja, é importante ler esses livros porque não fica no achismo. Ele começa a narrar a descrição da história da Umbanda e vai comprovando a sua narrativa por meio dos documentos históricos, ok? A obra foi tão interessante que ela atraiu a atenção de vários sacerdotes umbandistas que depois entraram em contato com ele e falaram o seguinte: olha, Diamantino, eu tenho aqui alguns outros textos, eu tenho aqui algumas outras fotos, eu tenho aqui algumas outras transcrições de áudio, algum áudio que vocês podem transcrever. Resumo da obra: algo que era para ficar em 2 volumes foi, olha ali no slide 4, em 2015, volume 3, 2016, volume 4, 2017, volume 5, 2017, volume 6, continua, no slide 5. 2018,
volume 7, 2018 de novo, volume 8, 2018 de novo, volume 9. Ou seja, em 4 anos ele escreveu 9 volumes sobre a história da Umbanda no Brasil, com ao todo 2.828 páginas. Na realidade seria 11 volumes, sabe por quê? Olha aí no slide 6. Em 2019, ele escreveu um outro livro chamado Feiticeiros e Feitiçaria no Segundo Império do Brasil e A Tenda Espírita Mirim. Então, esses 2 livros é como se fosse uma continuação dos assuntos abordados nos outros 9, tá? Eu não sei qual o motivo, ele resolveu mudar um pouco o título. Poderia ser muito bem chamado esse daqui de volume 10 e esse daqui de volume 11. Então, se nós, vamos lá, somarmos essas 2.828 páginas, com mais aqui cerca de 700 páginas, nós temos mais de 3.500 páginas sobre a história da Umbanda no Brasil, fundamentada historicamente por meio de documentos. Então, esta é a nossa principal fonte de consulta, ok? Isso que nós sugerimos para quem está querendo se iniciar na Umbanda, querendo conhecer a história da Umbanda e saber o que é Umbanda, tá ok? É claro que é muito difícil ler tudo isso de uma hora para outra, mas lendo pelo menos o volume 1, que é aquele lá de 500 e poucas páginas, já dá um bom pontapé inicial. E eu havia dito para vocês que após escrever o volume 1 e o volume 2, muitos outros sacerdotes ubandistas entrou em contato com ele. E até mesmo para escrever o volume 1 e o volume 2, ele já tinha procurado também bastante sacerdotes ubandistas que tinham passado bastante documentos históricos para ele. Um sacerdote ubandista que é citado no livro, que nós começamos a conhecer da sua existência a partir da leitura do livro, é um que é conhecido como Padrinho Juruá. O Padrinho Juruá é sacerdote do Templo da Estrela Azul, que fica em São Caetano do Sul, foi fundado em 1937, então já tem mais de 80 anos, tá? E se você acessar o site do templo, que é o endereço que está aqui embaixo, www.umbanda.com.br, vocês verificarão que lá existem alguns menus superiores. Um menu é esse aqui, ó, Documentos Históricos da Umbanda. Então, quando vocês clicarem lá em Documentos Históricos da Umbanda, vocês verificarão várias transcrições de áudio do Zélio de Moraes, de outras pessoas próximas do Zélio de Moraes e de outras pessoas que fizeram parte da história da Umbanda. Livros importantes que foram escritos lá naquela época, que muitas vezes a gente não tem acesso hoje em dia, mas já é citado pelo Padrinho Juruá, mostrando a importância que tem esse livro para descrever como se deu o início da Umbanda. Bom, e o Padrinho Juruá também fez uma coletânea fantástica sobre a Umbanda, que vocês podem acessar aqui, a coletânea da Umbanda, e daqui a pouco eu vou mostrar no próximo slide. O que está mostrando aqui nesse slide, além desses livros Coleção da Umbanda, ele também fez magias e rituais, que vale a pena também dar uma olhadinha, mesmo porque é tudo de graça. Nesse caso aqui do Padrinho Juruá, está em PDF, vocês podem ir lá abaixar e imprimir, para quem não gosta de ler PDF. Então está aqui, Magias e Rituais da Umbanda, volume 1, volume 2, volume 3. Mas no próximo slide está a coletânea que eu citei para vocês. Essa coletânea foi aos poucos sendo modificadas. A princípio ele tinha feito 2 grandes volumes, depois esses 2 grandes volumes se transformaram em 8 volumes, e agora ele já fez uma nova edição desses 8 volumes. Então a última edição que está aqui é de 2019. Então quando nós começarmos a falar sobre a história da Umbanda, nós vamos nos apoiar principalmente nesses 2 primeiros livros do Padrinho Juruá, que é As Origens da Umbanda 1 e As Origens da Umbanda 2. Por quê? Porque eles abordam 99% do conteúdo que é abordado lá no Diamantino Fernandes Trindade, e eles é de graça, né? Ou seja, quem quiser acompanhar o que nós estamos dizendo, ir lá e abaixar o livro, porque qual que vai ser a nossa dinâmica? A gente vai trazer alguns trechos desse livro e vai fazer uma leitura e fazer alguma análise crítica dessa leitura, e às vezes complementando com alguma outra ideia. Então essa vai ser a nossa principal fonte. A partir já da próxima videoaula a gente vai começar com ela. Bom, para atiçar um pouco a curiosidade de vocês e mostrar o que a gente tem pela frente para abordar, nós colocamos aqui principais dúvidas que serão abordadas, que geralmente o neófito, né, aquele que está iniciando na religião, apresenta. Tá? A Umbanda é uma religião que veio da África, então essa é uma pergunta comum. Então já vou falar a resposta
que é não. A Umbanda é uma religião brasileira, foi fundada em Niterói no dia 15 de novembro de 1908, na sede da Federação Espírita do Rio de Janeiro. Nesta noite, o jovem Zélio de Moraes incorporou o Caboclo das Sete Encruzilhadas, anunciou a fundação dessa nova religião e convidou a todos para a primeira reunião no dia seguinte na casa de Zélio. Fica aí só a pulga atrás da orelha, só a provocação. Na próxima videoaula a gente começa a aprofundar nisso. Segunda pergunta que geralmente aparece, segunda dúvida. Me disseram que na Umbanda não existe o sacrifício de animais, mas já fui em terreiros de Umbanda onde isso acontece. E aí, não são terreiros de Umbanda? Resposta, não. A Umbanda, anunciada e fundada como religião pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, não tem sacrifício de animais, e é com esta corrente de pensamento que nos afinamos e seguimos. O que precisa ficar claro é que terreiro que tem seu fundamento sacrifício de animal, seja para iniciações, seja para descarregos, seja para oferendas, seja para qualquer outra coisa, não é terreiro de Umbanda, mas sim de outra forma de culto que não cabe aqui discorrer sobre. O que deve servir de norte ao estudarmos a Umbanda e frequentarmos um terreiro é a seriedade da casa e o quanto somos afins com seus preceitos e formas de culto. Não estamos criticando quem faz sacrifício de animais, estamos apenas estabelecendo limites e premissas básicas, aliás, já estabelecidas pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas. Então fica aí, de novo, a provocação. A gente vai abordar com mais propriedade isso quando a gente for lá sobre a história do Umbanda, é por isso que a gente até está falando disso agora, para atiçar um pouco a curiosidade de vocês. E só frisando, né, não é necessariamente fazer um juízo de valor. Nós estamos aqui querendo dizer que quem faz sacrifício de animal faz necessariamente o mal para alguém. Não é isso que nós estamos dizendo. Nós estamos falando que na Umbanda, preconizada pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, que é a qual nós seguimos, que nós estamos mais sintonizados, e muitas outras casas estão sintonizadas, não faz sacrifício de animal. Então o que a gente pode dizer é, quem faz sacrifício de animal não está fazendo um trabalho de Umbanda, se a gente considerar como sendo o seu fundador, o Caboclo das Sete Encruzilhadas. Isso não quer dizer que está fazendo mal, não está fazendo Umbanda. Mais à frente a gente vai falar um pouco sobre isso, ok? Mas vamos lá. Vamos para o slide 14, que é a próxima dúvida. A Umbanda acredita em vários deuses? Será? Não. A Umbanda acredita em um único Deus, nosso Pai Criador, chamado Olorum Ozambi. Depois a gente vai aprofundar nisso também. Orixás são deuses ou entidades? E aí? Vamos lá? Slide 17. Nem uma coisa nem outra. A gente vai ter algumas videoaulas falando especificamente sobre os orixás. Então a gente vai falar a visão que a Umbanda tem sobre orixás, provenientes de alguns sacerdotes importantes dentro do movimento umbandista. Então a gente tem no movimento umbandista não há uma homogeneidade. Há alguns elos comuns nessa heterogeneidade, mas alguns pontos nessa heterogeneidade há diferença de interpretação, e uma delas, por exemplo, é a questão de orixás. Então a gente vai apresentar, quando a gente falar um pouco sobre a videoaula de orixás, algumas interpretações que tem no meio umbandista sobre isso, e a gente vai se posicionar. Mas aqui nós já colocamos aí um norte do que nós acreditamos, né? Então a gente deu até um exemplo aqui. Então, voltamos à pergunta ali no slide 16. Orixás são deuses ou entidades? A nossa resposta: nem uma coisa nem outra. Orixás são expressões de Deus na natureza. Quando canto, danço e rezo para Oxalá, por exemplo, estou conectando com a religiosidade, o sagrado, e me entregando nos braços do Pai Deus. É claro que aqui de uma maneira simplificada está falando do processo para vocês entenderem, tá? Por que não é deuses ou entidades. Para Iemanjá, estou conectando com as forças criadoras de Deus e pedindo para vibrar em harmonia com amor maior. Para o Mulu, estou conectando com as forças transmutadoras de Deus e pedindo que fluidos pesados sejam eliminados, que a harmonia volte aos meus órgãos doentes, que os meus pensamentos contaminados de desesperança se transformem em processo de autocura. E assim por diante. É claro que é uma visão breve do que nós acreditamos sobre os orixás. Repito, a gente vai aprofundar mais nisso, tá bom?
Slide 18. Os caboclos foram índios, os pretos velhos foram escravos e as crianças são pequenos desencarnados? Perguntas geralmente aparecem. Resposta: não necessariamente, tá? Então, isso quer dizer que nem todos os caboclos que se apresentam na Umbanda foram índios, nem todos aqueles que se apresentam como pretos velhos foram escravos e nem todos que se apresentam como crianças são pequenos desencarnados, tá? Acontece que muitos desses espíritos têm afinidade com a forma de trabalho dessas linhas e se apresentam dessa maneira. E uma coisa que a gente vai ver é por que eles não têm nome individualizado nem títulos, né? Então, geralmente, ele adota nome de falanges. Então, vocês têm, por exemplo, vários espíritos que se apresentam como Pai Joaquim. Não é o mesmo espírito necessariamente. Na maioria das vezes, não é. Tá? São raríssimas vezes que o mesmo Pai Joaquim se apresenta em terreiros diferentes, o mesmo Pai João, o mesmo Vô Benedito e assim por diante. Tá? Na maioria das vezes não é, são espíritos diferentes que se harmonizam, se afinizam com aquela linha de trabalho, com aquela falange, mas isso a gente vai aprofundar depois, fica isso só como atiçando a curiosidade de vocês. Slide 20. Os espíritos trabalhadores na Umbanda precisam fumar e beber? 21. Não. Bom, o que está por detrás desse não, se a gente voltar aqui no slide 20, é o verbo precisar, né? Por que quer dizer precisar? Ou seja, se eles não fumarem e se eles não beberem, eles não trabalham. E outra coisa, esse precisar também está interpretando o fumar na sua amplitude, fumar mesmo, ou seja, tragando a fumaça para os pulmões e depois soltando. E beber é beber mesmo, ou seja, ingerindo toda a bebida e de maneira genérica, falando inclusive do álcool. A nossa resposta é não. Vamos lá, por quê? O cigarro, o charuto e o cachimbo são instrumentos de trabalho. E a queima de ervas e do fumo equilibram a aura do consulente e queimam os miasmas. Mas principalmente formam um halo de proteção em torno do médium. Além disso, dependendo da erva utilizada, há benefícios orgânicos, fluídicos e perispirituais para o médium. Em nossa casa, os guias somente utilizam erva sem fumo com essa finalidade. E além disso, além dos guias utilizarem erva sem fumo com essa finalidade, eles não tragam de fato, eles não levam a fumaça até o pulmão. A fumaça fica basicamente na boca e no nariz, tá? Então eles puxa a fumaça pela boca, solta pelo nariz ou solta pela boca mesmo, com essas finalidades, tá? E outras, né? Mas essas são as principais finalidades. No caso das bebidas, acontece o seguinte: elas são usadas com duas finalidades: para firmeza, no caso da bebida que contém álcool, e para reposição energética nas outras bebidas, que essa reposição energética, essas são de fato tomadas, tá? Mas são bebidas sem álcool, geralmente são bebidas, são suco de fruta, chás, café, devidamente energizados pelos guias, né? Então, no caso das bebidas para firmeza, o guia utiliza o recurso energético do álcool da bebida sem que o médium precise beber. Para a reposição energética, ou ectoplasmática na matéria do médium, devido aos trabalhos com energias muito densas de quebra de feitiços, de eliminação de ligações com espíritos negativos e afastamento de obsessores muito perversos. Então, quando o médium trabalha com esse tipo de energia, quebra de feitiços, eliminação de ligações com espíritos muito negativos e afastamento de obsessores muito perversos, há necessidade de ele repor energeticamente, né, esse ectoplasma. Então, essas bebidas são muito bem-vindas. Além disso, como o médium da Umbanda atende por muitas horas, eles ficam muito carregados de fluidos pesados e muito mal acompanhados espiritualmente. Então, essas bebidas também ajudam nesse processo. Então, isso que está por detrás das bebidas e os cigarros na Umbanda. Não necessariamente precisar no sentido, se não tiver, eu não trabalho. Ou seja, eles são utilizados dessa maneira, tá? E não é um pré-requisito assim de se não tiver, um espírito não vem. Mas se tiver, vai ser muito melhor para o trabalho, para o andamento do trabalho. Outra pergunta é por que as velas e os incensos, né? Bom, que está um pouco ligada com a outra também. Diferente de muitas religiões, por exemplo, né? Diferente do espiritismo, que foca muito o aspecto mental do processo, da conexão
com o espiritual, tá? Muito uma fé raciocinada, mas uma fé muito mental. A Umbanda, ela utiliza de todos os recursos da natureza para se conectar com o espiritual. Então a gente já citou ali os recursos das bebidas, citou o recurso dos cigarros, mas também utiliza do fogo, da água, da erva, da terra, da areia, das pedras, né? Então isso explica por que da utilização da vela e do incenso. E é claro que tem um motivo para cada vela, um motivo para se utilizar o incenso dentro da ritualística, que depois a gente vai aprofundar nesse processo. Bom, então, em linhas gerais, estas são as principais abordagens que nós vamos fazer no contexto histórico da Umbanda. Outras vão precisar de outras videoaulas com outras temáticas, por exemplo, a questão dos orixás. Então fica aí para vocês então essa indicação dessa literatura. Lembrando novamente que aquela que a gente vai se basear melhor, mais por ter um acesso mais fácil e por ser riquíssima em conteúdo, é aquela do Padrinho Jeruá, né, da umbanda.com.br. Lembrando que a gente vai trazer alguns trechos dessa literatura, mas nós vamos fazer algumas análises, colocando as nossas discordâncias em alguns pontos, complementando em outros pontos, tá bom? Então eu aguardo vocês até a próxima videoaula. Até lá!